Capítulo 7. O Dr. Félix Babineau está usando um terno de $1000 por baixo do jaleco branco que voa atrás dele conforme avança pelo corredor do balde, mas ele agora está com a barba por fazer e o cabelo branco normalmente elegante está desgrenhado. Ele ignora um amontoado de enfermeiros perto da recepção falando em tom baixo e agitado. A enfermeira Vilmer se aproxima dele. Dr. Babineau, o senhor soube. Ele nem olha para ela, e Norma tem que dar um passo para o lado rapidamente para não ser atropelada. Ela o encara com surpresa. Babineau pega a plaquinha de não perturbe que sempre carrega no bolso do jaleco, pendura na maçaneta do quarto 217 e entra. Brad Hartsfield não levanta o rosto. Toda a sua atenção está no aparelho que ele tem no colo, onde os peixes nadam de um lado para outro. Não há música, ele tirou o som. Muitas vezes, quando entra no quarto, Félix Babineau desaparece e o Dr. Z toma o lugar dele. Mas não hoje. O Dr. Z é só mais uma versão de Brad, afinal, uma projeção, e hoje Brad está ocupado demais para se projetar. Suas lembranças de tentar explodir o auditório Mingo durante o show do Round Here ainda são confusas, mas uma coisa ficou clara desde que ele acordou: o rosto da última pessoa que viu antes de as luzes se apagarem. Foi Bárbara Robinson, irmã do Negrinho de Otis. Ela estava sentada próxima a Brad, apenas algumas fileiras à frente. Agora, está aqui, nadando com os peixes que os dois compartilham nas telas. Brad pegou Scapelli, a vaca sádica que torceu seu mamilo. Agora, vai cuidar da putinha Robinson. A morte dela vai atingir o irmão, mas essa não é a melhor parte. Vai enfiar uma faca no coração do velho detetive. Essa é a melhor parte. A mais prazerosa. Ele a consola, diz que ela não é uma pessoa ruim. Ajuda a fazê-la agir. Algum veículo está vindo pela Martin Luther King Avenue, ele não sabe o que é porque o subconsciente de Bárbara ainda está lutando contra ele, mas é grande. Grande o bastante para fazer o serviço. Brad, escute. Z-Boy ligou. O verdadeiro nome de Z-Boy é Brooks, mas Brad se recusa a chamá-lo assim. Ele está observando, como você instruiu. Aquele policial, ex-policial ou seja lá o que for, cala a boca, ordena Brad sem levantar a cabeça, com o cabelo caído na testa. Na luz forte, ele parece estar mais perto dos 20 do que dos 30 anos. Babineau, que está acostumado a ser ouvido e ainda não captou totalmente seu estado de subordinado, ignora. Otis estava em Hilltop Court ontem, primeiro na casa de Ellerton e depois xeretando a casa do outro lado da rua, onde eu mandei calar a boca. Brooks o viu entrar no ônibus da linha 5, o que deve querer dizer que ele está vindo para cá. E, se estiver vindo para cá, isso significa que ele sabe. Brad olha com raiva para Babineau por um momento e volta a atenção para a tela. Se esse idiota estudado desviar sua concentração. Mas ele não vai. Ele quer machucar Otis, quer machucar o Negrinho, deve isso a eles, e esse é o melhor jeito de fazê-lo. Não é só uma questão de vingança. Ela é a primeira cobaia que estava no show, e não é como os outros, que eram mais suscetíveis. Mas Brad a está controlando, só precisa de mais 10 segundos, e agora ele vê o que está se aproximando. É um caminhão. Grande e preto. Ei, querida, pensa Brad Hartsfield. Sua carona chegou. Capítulo 8. Bárbara está de pé no meio-fio, vendo o caminhão se aproximar, calculando o tempo, mas, quando flexiona os joelhos, mãos a seguram por trás. Ei, garota, o que tá rolando? Ela luta, mas o aperto em seus ombros é forte, e o caminhão passa em um vislumbre de Ghostface Killah. Ela se vira e encara um garoto magrelo da idade dela, usando uma jaqueta da Todun Terrai. Ele é alto, com talvez 1,90 m, então Bárbara tem que olhar para cima. Tem cabelo castanho cacheado cortado curto e cavanhaque. Ao redor do pescoço há uma corrente de ouro fina. Ele está sorrindo. Os olhos são verdes e risonhos. Você é bonita, e isso é um fato, não um elogio, mas não é daqui, né? Não vestida assim. Sua mãe nunca te falou para não atravessar fora da faixa? Me deixe em paz.
Ela não está com medo. Está furiosa. Ele ri. Ela é durona. Gosto de garotas duronas. Que tal uma fatia de pizza e uma coca? Não quero nada de você. O amigo dela foi embora, provavelmente com nojo. Não é minha culpa, ela pensa. É culpa desse garoto vulgar. Vulgar. Uma palavra de neguinha. Ela sente o rosto ficar vermelho e baixa o olhar para os peixes na tela do Zapit. Eles vão consolá-la, sempre consolam. E pensar que ela quase jogou o aparelho fora quando aquele homem o deu para ela. Antes de encontrar os peixes. Os peixes sempre a levam para longe, e às vezes trazem o amigo. Mas ela só tem um vislumbre momentâneo antes de o aparelho sumir. Puh! Desapareceu. O vulgar está segurando o Zapit nos dedos longos e olhando para a tela, fascinado. Nossa, isso é antigo pra caramba. É meu. Grita Bárbara. Devolve. Do outro lado da rua, uma mulher ri e grita com a voz rouca: mostra quem é que manda, irmã. Faz ele baixar essa crista. Bárbara tenta pegar o Zapit. O garoto alto segura o aparelho acima da cabeça, sorrindo para ela. Eu mandei você devolver. Pare de ser babaca. Mais pessoas estão observando agora, e o garoto alto atua para a plateia. Ele desvia para a esquerda, depois dá um passo ligeiro para a direita, um movimento que deve usar o tempo todo na quadra de basquete, sem nunca perder o sorriso indulgente. Os olhos verdes brilham e dançam. Todas as garotas da Todunter devem amar esses olhos, e Bárbara não está mais pensando em suicídio, ou em ser neguinha, ou na merdinha socialmente inconsciente que ela é. Agora, só está com raiva, e o fato de ele ser bonito só a deixa com mais raiva. Bárbara joga futebol em Chapel Ridge e dá seu melhor chute digno de pênalti na canela do garoto. Ele grita de dor, mas de alguma forma é uma dor divertida, o que a enfurece ainda mais, porque foi mesmo um chute forte, e se inclina para olhar o machucado. Isso o deixa da altura dela, e Bárbara pega seu precioso retângulo de plástico amarelo. Ela se vira, a saia rodopiando com o movimento, e corre para a rua. Querida, cuidado! Grita a mulher de voz rouca. Bárbara ouve o guincho de freios e sente cheiro de borracha queimada. Olha para a esquerda e vê uma caminhonete indo para cima dela, com a frente virando para a esquerda na hora em que o motorista enfia o pé no freio. Atrás do para-brisa sujo, vê apenas olhos consternados e uma boca aberta. Ela levanta as mãos e larga o Zapit. Naquele momento, a última coisa no mundo que Bárbara Robinson quer é morrer, mas ali está ela, na rua, afinal, e é tarde demais. Ela pensa, e minha carona chegou. Capítulo 9. Brad desliga o Zapit e olha para Babineal com um sorriso largo. Peguei ela. As palavras saem claras, nem um pouco emboladas. Vamos ver como Odds e seu amiguinho de Harvard vão reagir a isso. Babineal tem uma boa ideia de quem ela é e acha que deveria se importar, mas não se importa. Ele só quer salvar a própria pele. Como permitiu que Brad o metesse nisso? Quando deixou de ter escolha? É por causa de Odds que estou aqui. Tenho quase certeza de que ele está vindo agora. Ver você. Odds já veio aqui muitas vezes, diz Brad, apesar de ser verdade que o velho Det, após, não aparece há um tempo. Ele nunca desconfia da atuação de Catatonia. Ele está começando a notar. Não é burro, você mesmo disse. Ele conhecia Z-Boy quando ele era apenas Brooks? Deve tê-lo visto por aqui quando vinha visitar você. Não faço ideia. Brad está exausto, saciado. O que realmente deseja agora é saborear a morte da garota Robinson e tirar um cochilo. Ainda tem muita coisa a ser feita, coisas grandiosas estão a caminho, mas no momento ele precisa descansar. Ele não pode ver você assim, afirma Babineal. Sua pele está corada e você está coberto de suor. Parece uma pessoa que acabou de correr uma maratona. Então não o deixe entrar. Você pode fazer isso. É médico, e ele é só mais um abutre que vive de seguro social.
Atualmente, não tem autoridade nem para multar um carro em um parquímetro expirado. Brad está se perguntando como o negrinho vai receber a notícia. Jerome. Será que vai chorar? Vai cair de joelhos? Vai arrancar a blusa e bater no peito? Vai culpar Otis? Improvável, mas isso seria maravilhoso. Isso seria perfeito. Tudo bem, diz Babineau. Você tem razão, eu posso fazer isso. Ele está falando consigo mesmo tanto quanto com o homem que devia ser sua cobaia. Que piada, não é? Por enquanto, pelo menos. Mas ele ainda deve ter amigos na polícia, sabe? Deve ter um monte deles. Não tenho medo dos amigos e não tenho medo dele. Só não quero vê-lo. Ao menos, não agora. Brad sorri. Depois que ele descobrir sobre a garota, aí sim eu vou querer vê-lo. Agora, vá embora. Babineau, que está finalmente começando a entender quem é o chefe ali, sai do quarto de Brad. Como sempre, é um alívio fazer isso como ele mesmo. Porque, toda vez que ele volta a ser Babineau depois de ser o Dr. Z, tem um pouco menos de Babineau para quem voltar. Capítulo 10. Tanya Robinson liga para o celular da filha pela quarta vez nos últimos 20 minutos, e pela quarta vez não consegue nada além de ouvir a mensagem alegre da caixa postal de Bárbara. Esqueça minhas outras mensagens, diz Tanya depois do bip. Ainda estou zangada, mas agora também estou morrendo de preocupação. Me ligue. Preciso saber que você está bem. Ela larga o celular na mesa e começa a andar pela pequena área do escritório. Pensa em ligar para o marido, mas decide não fazer isso. Ainda não. Ele ficaria enlouquecido com a ideia de Bárbara matar a aula e vai achar que isso é o que ela está fazendo. A princípio, Tanya fez a mesma suposição quando a senhora Rossi, a secretária da Chapel Ridge, ligou para perguntar se Bárbara estava doente. Bárbara nunca matou aula, mas sempre há uma primeira vez para esse tipo de comportamento, principalmente no caso de adolescentes. Só que ela não mataria a aula sozinha, e depois de conversar um pouco mais com a senhora Rossi, Tanya confirmou que as amigas mais próximas da filha foram à escola hoje. Desde então, pensamentos mais sombrios adentraram sua mente, e uma imagem passou a assombrá-la, no painel acima da via expressa que a polícia usa para ajudar na busca a crianças desaparecidas. Ela fica vendo o nome Bárbara Robinson naquele painel, piscando como o letreiro de um cinema dos infernos. O telefone toca as primeiras notas do hino à alegria e ela corre até ele, pensando, graças a Deus, graças a Deus, vou te deixar de castigo pelo resto do inf. Só que não é o rosto sorridente da filha que Tanya vê na tela. A identificação é Delegacia Municipal. O estômago dela é tomado de pavor e a bexiga afrouxa. Por um momento, ela não consegue nem atender a ligação, porque o polegar não se mexe. Por fim, aperta o botão verde de atender e a música se silencia. Tudo no escritório dela, principalmente a foto da família na mesa, parece intenso demais. O celular parece flutuar até o ouvido dela. Alô? Ela escuta. Sim, sou eu. Ela escuta, a mão livre se erguendo para cobrir a boca e sufocar qualquer som que deseje sair. Ela se ouve perguntar: Você tem certeza de que é minha filha? Bárbara Rosellen Robinson. O policial que ligou diz que sim. Ele tem certeza. Eles encontraram a identidade dela na rua. O que ele não diz é que tiveram que limpar o sangue para ver o nome. Capítulo 11. Odd sabe que tem alguma coisa errada assim que sai da passarela que liga o Kinnear Memorial à Clínica de Traumatismo Cerebral de Lakes Region, onde as paredes são pintadas de um tom de rosa calmante e música suave toca dia e noite. A rotina de sempre foi alterada, e pouco trabalho parece estar sendo feito. Carrinhos de comida foram abandonados, cheios de refeições frias de algo parecido com macarrão que pode ter sido a ideia do refeitório de algum prato chinês. Enfermeiras se juntaram em pequenos grupos, murmurando em voz baixa. Uma parece estar chorando. 2 residentes estão cochichando entre si perto do bebedouro. Um auxiliar está falando ao celular,
o que é tecnicamente motivo de suspensão, mas Odds acha que ele vai se safar. Ninguém está prestando atenção. Pelo menos Ruth Capelli não está por perto, o que pode aumentar suas chances de ver Hartsfield. É Norma Wilmer quem está na recepção, e, junto com Beck Wilmington, Norma era sua fonte para todas as coisas relacionadas a Brad antes de Odds parar de visitar o quarto 217. A má notícia é que o médico de Hartsfield também está ali. Odds nunca conseguiu cair nas graças dele, embora Deus saiba o quanto tentou. Odds vai até o bebedouro, torcendo para Babineau não tê-lo visto e para que saia logo para olhar tomografias ou qualquer outra coisa, deixando Wilmer sozinha e abordável. Ele bebe um pouco de água, fazendo careta e colocando a mão na lateral do corpo quando se impertiga, e fala com os residentes. Tem alguma coisa acontecendo? O dia parece estar meio agitado hoje. Eles hesitam e se entreolham. Não podemos falar, diz o residente 1. Ele ainda tem resquícios da acne da adolescência e parece ter uns 17 anos. Odds estremece ao imaginá-lo auxiliando em uma cirurgia mais difícil do que a remoção de uma farpa no polegar. Alguma coisa com algum paciente? Com o Hartsfield? Só pergunto porque eu era policial, e sou meio que o responsável por colocá-lo aqui. Odds, diz o residente 2. É esse o seu nome? É, sou eu. Você o pegou, não é? Odds concorda na mesma hora, embora, se tivesse dependido dele, Brad teria feito bem mais vítimas no auditório Mingo do que conseguiu no City Center. Não, foram Holly e Jerome que impediram Brad antes que ele pudesse detonar uma quantidade absurda de explosivo plástico. Os residentes trocam outro olhar, e um deles diz: Hartsfield está o mesmo de sempre, vegetando. É a enfermeira Hatched. O residente 2 dá uma cotovelada nele. Não fale mal dos mortos, babaca. Principalmente se a pessoa ouvindo puder ter a língua solta. Odds passa o polegar na boca na mesma hora, como se selando seus perigosos lábios. O residente 1 parece ansioso. A enfermeira-chefe Scapelli, quero dizer. Ela cometeu suicídio ontem à noite. Todas as luzes na cabeça de Odds se acendem, e pela primeira vez desde o dia anterior ele esquece que provavelmente vai morrer. Tem certeza? Cortou os braços e os pulsos e sangrou até morrer, diz o 2. Foi o que ouvi, ao menos. Ela deixou algum bilhete? Eles não têm ideia. Odds segue para a recepção. Babineau ainda está lá, olhando prontuários com Wilmer, que parece nervosa com a promoção de última hora, mas ele não pode esperar. Isso é coisa de Hartsfield. Ele não sabe como, mas Brad deixou sua marca nessa história toda. O maldito príncipe do suicídio. Ele quase chama a enfermeira Wilmer pelo primeiro nome, mas seu instinto o impede de fazer isso no último segundo. Enfermeira Wilmer, sou Bill Odds. Uma coisa que ela sabe muito bem. Trabalhei no caso do City Center e no do Auditório Mingo. Preciso ver o Sr. Hartsfield. Ela abre a boca, mas Babineau a interrompe. Fora de questão. Mesmo se o Sr. Hartsfield pudesse receber visitas, o que não pode por ordem da Promotoria Pública Estadual, não teria permissão para ver você. Ele precisa descansar. Cada uma de suas visitas anteriores não autorizadas puseram tudo a perder. Isso é novidade para mim, responde Odds com tranquilidade. Cada vez que fui vê-lo, ele só ficou sentado, parado. Sem graça, como uma tigela de aveia. A cabeça de Norma Wilmer se vira de um para o outro. Ela parece uma mulher assistindo a uma partida de tênis. Você não vê o estado em que ele fica depois que você sai. As bochechas cobertas de barba por fazer de Babineau começam a ficar vermelhas. Há olheiras escuras sob os olhos dele. Odds se lembra de um desenho do livro de exercícios Vivendo com Jesus das aulas dominicais, ainda na era pré-histórica em que carros tinham barbatanas e as garotas usavam meia-soquete. O médico de Brad está com a mesma expressão do cara do desenho, mas Odds duvida que ele seja um masturbador crônico. Por outro lado, ele se lembra de Beck dizendo que os neurologistas muitas vezes são mais malucos que os pacientes. Como o quê? Pergunta Odds.
Pequenos chiliques psíquicos. As coisas começam a cair depois que eu saio. A descarga do banheiro funciona sozinha, por acaso? Ridículo. O que você deixa é destruição psíquica, Sr. Odds. O dano cerebral dele não é tão grave a ponto de não saber que você é obcecado por ele. De forma malevolente. Quero que vá embora. Tivemos uma tragédia, e isso deixou muitos dos pacientes nervosos. Odds vê os olhos de Wilmer se arregalarem um pouco e sabe que os pacientes capazes de entender, e poucos no balde são, não fazem ideia de que a enfermeira-chefe tirou a própria vida. Só tenho algumas perguntas para ele e depois vou embora. Babineal se inclina para a frente. Os olhos por trás dos óculos de armação dourada estão injetados. Escute com atenção, Sr. Odds. Em primeiro lugar, o Sr. Hartsfield não é capaz de responder às suas perguntas. Se ele pudesse responder a perguntas, já teria sido levado a julgamento pelos seus crimes. Segundo, você não representa mais a polícia. Terceiro, se não for embora agora, vou chamar a segurança e mandar escoltarem você para fora. Desculpe a pergunta, mas você está bem? Babineal recua como se Odds tivesse lhe ameaçado com o punho. Saia daqui. Os pequenos grupos de funcionários param de falar e olham para eles. Entendi, diz Odds. Estou indo. Tudo bem. Há uma alcova de máquinas de lanches perto da entrada da passarela. O residente 2 está encostado ali, com as mãos nos bolsos. Ah, rapaz, diz ele. Você levou uma bronca daquelas. É o que parece. Odds observa o que tem na máquina Nibble Habit. Não vê nada que não vá deixar sua barriga pegando fogo, mas tudo bem. Ele não está com fome. Meu jovem, diz sem se virar, se quiser ganhar $50 para fazer uma tarefa simples que não vai causar mal a ninguém, vem aqui. O residente 2, um sujeito que parece prestes a chegar à idade adulta em algum momento no futuro não muito distante, se junta a ele em frente à máquina Nibble Habit. Qual é a tarefa? Odds está sempre com o bloco no bolso de trás, como fazia quando era detetive. Ele rabisca duas palavras, me ligue, e acrescenta o número do celular. Entregue isso para Norma Wilmer assim que salga abrir as asas e sair voando. O residente 2 pega o bilhete, dobra e coloca no bolso do peito do uniforme. E fica ali parado, cheio de expectativa. Odds pega a carteira. 50 pratas é muito dinheiro só para entregar um bilhete, mas ele descobriu pelo menos uma coisa boa sobre câncer terminal: você pode jogar o orçamento pela janela. Capítulo 12. Jerome Robinson está equilibrando tábuas no ombro debaixo do sol quente do Arizona quando o celular toca. Eles estão construindo as casas, as primeiras duas já estão na estrutura, sim, um bairro de baixa renda, mas respeitável, nos arredores do sul de Phoenix. Ele coloca as tábuas em cima de um carrinho de mão e puxa o celular do cinto, pensando que deve ser Hector Alonso, o mestre de obras. Naquela manhã, um dos trabalhadores, uma trabalhadora, na verdade, tropeçou e caiu em uma pilha de vergalhões. Ela quebrou a clavícula e sofreu uma laceração feia no rosto. Alonso a levou para a emergência do St. Luke e designou Jerome como mestre de obras temporário na ausência dele. Não é o nome de Alonso que ele vê na telinha, mas o rosto de Holly Gibney. É uma foto que ele mesmo tirou, pegando-a em um de seus raros sorrisos. Oi, Holly, tudo bem? Vou ter que ligar de volta em alguns minutos, amanhã aqui está uma loucura, mas você precisa voltar para casa, diz Holly. Ela parece calma, mas Jerome a conhece há muito tempo, e naquelas 5 palavras ele sente que Holly está controlando emoções fortes. O medo sendo a principal delas. Holly ainda é uma pessoa muito medrosa. A mãe de Jerome, que a ama muito, uma vez disse que o medo é o estado permanente de Holly. Para casa? Por quê? O que aconteceu? Seu próprio medo toma conta. Aconteceu alguma coisa com meu pai? Minha mãe? Bárbara. É o Bill, responde ela. Ele está com câncer. Um câncer muito ruim. No pâncreas. Se não fizer tratamento,
vai morrer. Provavelmente vai morrer de qualquer jeito, mas ele poderia ganhar tempo, e Bill me disse que era só uma úlcera por causa, ela respira com dificuldade e Jerome faz uma careta. Por causa da porra do Brad Hartsfield. Jerome não faz ideia de qual ligação Brad Hartsfield pode ter com o diagnóstico horrível de Bill, mas sabe o que está vendo agora, problemas. Do outro lado da área de construção, dois jovens de capacete, universitários voluntários do Habitat para a Humanidade, como Jerome, estão dando instruções conflitantes para uma betoneira dando ré e apitando. Um desastre iminente. Holly, ligo para você daqui a 5 minutos. Mas você vem, não vem? Diga que vem. Porque acho que não consigo falar com ele sobre isso sozinha, e ele tem que começar o tratamento agora. 5 minutos, pede ele, e encerra a ligação. Seus pensamentos estão girando tão rápido que ele fica com medo de a fricção botar fogo no cérebro, e o sol intenso não está ajudando. Bill. Com câncer? Por um lado, parece impossível, mas por outro parece completamente possível. Ele estava no auge da boa forma durante o caso de Peter Saubers, quando Jerome e Holly se juntaram a ele, mas vai fazer 70 anos em breve, e na última vez em que Jerome o viu, antes de viajar para o Arizona em outubro, Bill não parecia muito bem. Estava magro demais. Pálido demais. Mas Jerome não pode ir a lugar nenhum enquanto Hector não voltar, seria como deixar os malucos cuidando do manicômio. E, conhecendo os hospitais de Phoenix, onde as emergências estão sempre sobrecarregadas, talvez ele fique preso ali até o fim do dia. Jerome corre até a betoneira, gritando a plenos pulmões, e espere. Espere, pelo amor de Deus. Ele faz os estudantes sem noção pararem a betoneira antes que ela caia em uma vala de escoação recém-cavada a menos de 1 metro dali. Quando está inclinado para a frente para recuperar o fôlego, o celular toca de novo. Holly, eu te amo, pensa Jerome, tirando o celular do cinto de novo, mas às vezes você me deixa louco. Só que dessa vez não é a foto de Holly que ele vê. É da mãe. Tânia está chorando. Você tem que vir para casa, diz ela, e Jerome só tem tempo suficiente para pensar em um velho ditado do avô, a má sorte anda com mais companhias. É Barbie, no fim das contas. Capítulo 13. Odds está no saguão, indo para a saída, quando o celular vibra. É Norma Vilmer. Ele já foi? Pergunta Odds. Norma não precisa perguntar de quem ele está falando. Foi. Agora que viu seu paciente de ouro, pode relaxar e fazer o resto das visitas. Sinto muito pelo que aconteceu com a enfermeira Scapelli. É verdade. Ele não gostava dela, mas é verdade mesmo assim. Eu também sinto. Ela comandava a equipe de enfermeiros como o Capitão Blig comandava o Bunt, mas odeio pensar em qualquer pessoa fazendo aquilo. Você recebe a notícia e sua primeira reação é dizer não ela, nunca. É o choque. A segunda reação é sim, faz sentido. Nunca se casou, não tinha amigos próximos, ao menos que eu soubesse, e vivia em função do trabalho. Onde todo mundo meio que a odiava. Existem muitas pessoas solitárias, diz Odds, saindo para o ar frio e seguindo para o ponto de ônibus. Ele abotou o casaco com uma das mãos e começa a massagear a lateral da barriga. Muitas. O que posso fazer por você, Sr. Odds? Tenho algumas perguntas. Você pode me encontrar para uma bebida? Há uma longa pausa. Odds acha que ela vai negar. Mas Norma diz, e suas perguntas podem me deixar encrencada com o Dr. Babineau? Tudo é possível, Norma. Não seria bom, mas acho que devo uma a você, mesmo assim. Por não deixar que ele soubesse que nos conhecemos da época de Beck e Wilmington. Tem um bar na Revere Avenue. Tem um nome engraçado, Bar Black Sheep, e a maior parte dos funcionários bebe mais perto do hospital. Você consegue encontrar? Consigo. Eu saio às 5. Me encontre lá às 5:30. Gosto de martini com vodka gelada. Vou estar esperando.
Mas não espere que eu consiga fazer você ir ver Hartsfield. Estaria arriscando o meu emprego. Babineal sempre foi exagerado, mas atualmente está esquisito demais. Tentei contar a ele sobre Ruth, mas ele passou direto. Não que ele vá se importar quando descobrir. Você não é muito fã dele, não é? Ela ri. Por esse comentário agora você me deve 2 drinks. 2, então. Odds está colocando o celular no bolso do casaco quando ele vibra de novo. Ele vê que a ligação é de Tanya Robinson, e seus pensamentos voam na mesma hora para Jerome, construindo casas no Arizona. Muitas coisas podem dar errado em locais de construção. Ele atende. Tanya está chorando, no começo até demais para ele conseguir entender o que ela está dizendo, só que Jim está em Pittsburgh e ela não quer ligar para ele enquanto não souber mais detalhes. Odds fica de pé no meio-fio, com a palma da mão encostada no outro ouvido para abafar os ruídos do trânsito. Devagar. Tanya, devagar. É Jerome? Aconteceu alguma coisa com Jerome? Não, Jerome está bem. Eu liguei para ele. É Bárbara. Ela estava em Loughton. O que ela estava fazendo em Loughton, em nome de Deus, e em um dia de aula? Não sei. Só sei que um garoto a empurrou e uma caminhonete a atropelou. Estão levando-a para o Kinnear Memorial. Estou indo para lá agora. Você está dirigindo? Estou. O que isso tem a ver com desligue o celular, Tanya? E vá devagar. Estou no Kinnear agora. Encontro você na emergência. Ele desliga e dá meia volta, dando uma corridinha desajeitada até o hospital. Ele pensa, deste lugar é que nem a máfia. Cada vez que penso que saí, ele me puxa de volta.